Facebook do Centro Espírita Chico Xavier de Quatis. Eu sou Luiz Cláudio, sou do Centro Espírita Franciscano Xavier de Itatiaia e estaremos falando hoje sobre o nosso patrono Chico Xavier, o grande apóstolo da caridade e do amor. Antes de começarmos nosso tema, gostaríamos de primeiro ler uma página e depois fazermos uma prece junto, para que aí sim, após nos harmonizássemos, pudéssemos discorrer sobre o tema da noite. Vamos ler uma página do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição que nós escolhemos para que nos servisse de amparo ao nosso trabalho da noite é a lição 141, um trecho na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, em que o apóstolo dos gentios nos fala assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E o Emmanuel deu para o título desta página Renova-te sempre, e explicou esse trecho da seguinte forma para nós: cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que a possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne, para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem e trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo fixo é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório de carne se corrompe, pouco a pouco a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Com essa belíssima página do nosso querido Emmanuel, convidamos a todos para que possamos nos unir em pensamento e podamos assim, então, agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, aos amigos espirituais do Centro Espírita Chico Xavier, bem como aqueles amigos espirituais que nos acompanham em nossa caminhada evolutiva. Agradecemos a oportunidade de trabalho, esperando atingir o objetivo que é de falarmos um pouco desse grande apóstolo de Jesus que foi Francisco Cândido Xavier, escorrendo sobre sua vida e sua obra que nos sirva de consolo e principalmente de exemplo para que nós tomemos a coragem de seguir a todos aqueles que estão no caminho do bem e que são verdadeiras placas de orientação para que nós sigamos na estrada que nos leva e nos conduz ao caminho, à verdade e à vida que o nosso amado Mestre Jesus nos legou. Assim, nós te agradecemos, Senhor, e te rogamos
que tu possa envolver a todos que estão conectados conosco nesse momento ou que irão se conectar ainda, para que todos nós recebemos as bênçãos do alto e possamos passar por esses instantes de provação, aprendendo a lição e renovando cada um de nós, e assim que possamos principalmente pedir por esses que nos antecedem a viagem de volta para o plano espiritual, através desses instantes de provação em que passa o nosso orbe terreno. Agradecendo a toda a oportunidade, nós rogamos e te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite. Que seja em teu nome, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, então, para aqueles que a gente não tinha cumprimentado ainda. O estudo da noite de hoje, do Centro Espírita Chico Xavier de Poitiers, será sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Antes da gente começar nosso tema propriamente dito, gostaríamos de agradecer aos irmãos do Centro Espírita Chico Xavier, principalmente ao nosso irmão Luiz Cláudio, pelo convite feito. Agradecemos ao Luiz, ao Ricardo, a Adriana, Maria, Marta, seu Zezinho e tantos outros irmãos do Centro Espírita Chico Xavier, os quais nós nos afeiçoamos e temos a certeza que somos irmãos em caminhada. Mas para falar de Chico, pedimos a licença e pedimos principalmente a benevolência de vocês para que entendam que numa palestra de 50 minutos, 1 hora, não conseguiremos jamais alcançar a grandiosidade da obra de Chico Xavier, esse grande apóstolo do Cristo que veio exemplificar através da sua vida um exemplo de amor ao próximo e deixou um legado para nós, os espíritas, pois ele teve a sua missão principal, a de divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Francisco Cândido Xavier é, sem dúvida, aquele que a gente pode dizer que divide o nosso movimento espírita brasileiro em antes e depois. Ou seja, o nosso movimento espírita brasileiro, ele tem a sua missão até antes de Chico Xavier de uma forma, e após de Chico Xavier, o nosso movimento espírita brasileiro, a pátria do Evangelho, ela toma um outro rumo, com certeza. Mas para a gente começar a falar de Chico Xavier, teremos que nos lembrar que sua história começa no dia 2 de abril de 1910. E isso aconteceu num sábado, meus companheiros. Um sábado, e conta-se que os moradores de Pedro Leopoldo, aqueles moradores de rua, em Pedro Leopoldo tinha uma pontezinha que tinha os irmãos que não tinham teto e moravam lá. Conta-se que na madrugada do dia 2 de abril de 1910, presenciaram um fato da mais magnífica beleza. Fato esse que aqueles irmãos que presenciaram nunca mais esqueceram. Nesta noite, uma chuva de estrelas vinha do céu rasgando em alta velocidade e batia no teto de uma casinha pobre de Pedro Leopoldo e parecia que se espalhava como se fosse uma explosão de luzes, fogos artifícios batendo no telhado de uma casa. Aqueles irmãos maravilhados olham para aquele fenômeno sem entender e no dia seguinte passam em frente àquela casa já ao amanhecer e olham para o teto, para o telhado daquela casinha pobre. Estava tudo normal, como se nada houvesse acontecido. Conta-se alguns irmãos que no encarne desse missionário de Jesus, os espíritos da mais alta esfera vieram dar as boas-vindas, desejar boa sorte na missão daquele que seria o grande trabalhador da seara espírita nas terras do Cruzeiro. Chico Xavier, sem dúvida, é esse ao qual nós devemos sempre buscar cada vez mais estudar sua vida e principalmente as obras da sua lavra mediúnica. Chico é para nós o grande exemplo a ser seguido dentro da doutrina espírita. Sua vida começa então assim no 2 de abril de 1910, onde ele, num lar muito singelo, um lar muito pobre, vive
de maneira tranquila com seus pais e onde ele recebe diversos ensinamentos da sua mãe, Maria João de Deus, aquela que iria começar a ensinar a orar e aquela que era a sua maior confessora, pois recebia dele todas as confissões acerca daquilo que ele já via do mundo espiritual e ela ia dando aqueles ensinamentos àquele jovenzinho. Só que quando Chico completa 5 anos, a sua mãe adoece e desencarna. Mas momentos antes, ela chega para Chico Xavier e fala: Chico, se falarem que eu vou morrer, não acredite. Eu não morrerei. Eu apenas estarei fazendo uma viagem para um local onde eu não posso levar você. Mas estarei sempre vindo te visitar. Sempre que você estiver em dificuldade, ore. Peça a Jesus que, se for possível, eu estarei vindo te ver. E assim Chico Xavier, dos 5 aos 7 anos, vai morar com a sua madrinha Rita. E essa madrinha, hoje nós podemos ter a certeza que talvez fosse uma pessoa obsediada, e ela dava surras no Chico 2, 3 vezes ao dia, com vara de marmelo, e não contente, muitas das vezes, quando ela estava muito irritada pelo menino falar que via a alma daqueles que haviam morrido e que conseguiam conversar inclusive com ele, fura o ventre com garfo de Chico Xavier. E o mesmo assim, então, passa a ter uma das maiores provações da sua infância. E a mãe, em muitos momentos de dificuldade, aparece para ele e pede a Chico que ele tivesse calma, pois no momento exato, um anjo bom estaria reunindo ele e os seus irmãos. E assim acontece, quando Chico tem 7 anos, aparece o anjo bom, Cidália Batista, que mais tarde adotaria o nome de Cidália Batista Xavier, por contrair laços matrimoniais com o pai de Chico, onde ela, para aceitar o pedido de casamento, faz um único pedido. Qual foi? Que reunisse a todos os filhos do primeiro casamento, pois ela fazia questão de educá-los como mãe. E assim foi feito, e Chico retorna ao lar familiar. E aí ele recebe Dona Cidália de braços abertos, falando, quando ela o pergunta: Chico, você sabe quem eu sou? E ele responde: sei, você é o anjo bom que minha mãe falou que ia chegar. E essa companheira de Chico, dos 7 aos 17 anos, foi sua grande confidente, aquela que ouvia ele, falando sobre os espíritos que ele via, que conversava, e muitas vezes pedia até orientação, como no caso daquela companheira que o subtraía à horta da casa, e a mãe de Chico aconselha que Dona Cidália pegasse a chave e entregasse para essa companheira, para que ela tomasse conta. E assim ele fala com Dona Cidália, que faz, e a senhora nunca mais subtraiu as hortas. E assim Chico Xavier foi crescendo, estudou até a 4ª série primária, mas, porém, não pôde continuar os seus estudos por ser de uma família muito pobre e ter que trabalhar muito cedo, onde ele muito cedo trabalhava, primeiro numa fábrica de tecidos, onde ele pega uma doença de pulmão e tem que se afastar. Depois num bar, que é quando ele, aos 17 anos, se separa do anjo bom da sua vida, Dona Cidália, que antes de desencarnar faz um pedido a Chico Xavier, que ele não deixasse que os filhos dela agora, os irmãos mais novos, os filhos do segundo casamento, fossem espalhados também. E Chico promete a ela, e assim o cumpre. Com seu pequeno salário, com todas as suas dificuldades, mantém os irmãos unidos, e é muito mais do que o irmão para eles, muitas das vezes servindo como pai, amigo e conselheiro. E Chico Xavier, no ano de 1927, quando sua irmã, uma de suas irmãs, adoece, seu pai vai buscar ajuda em Belo Horizonte do casal Perácio, Carmen e José Perácio, que vão até a casa de Chico
para ajudar a irmã que estava passando por um processo obsessivo. E lá nesse dia é feita uma reunião com Chico e os seus irmãos sentado à mesa onde tinham 2 livros. Chico psicografa 8 páginas, onde a própria mãe dá o recado para ele e fala: Chico, esses livros que estão sobre a mesa, você deverá estudá-lo. Eles serão seus companheiros daqui para frente. E você em breve terá a oportunidade de saber mais, se for permitido por Jesus, sobre a sua missão. Isso foi em maio de 1927. E logo em julho, Chico Xavier, seu irmão José Xavier e o patrão fundam o Centro Espírita São Luís Gonzaga de Pedro Leopoldo, primeira casa fundada por Chico Xavier, primeiro local onde Chico começou a se reunir para fazer o seu grande trabalho de amor. Chico, no ano de 1927, mais para o final, quando ele está no pequeno açude fazendo meditações, vê em forma de uma cruz luminosa um espírito que se vestia em trajes sacerdotais se aproximar dele e começa a conversar com ele. Quando lá, no dado momento da conversa, Chico pergunta ao espírito se ele tinha alguma informação que o pudesse dar acerca do seu trabalho. E o espírito então pergunta a ele se ele queria trabalhar na mediunidade com Jesus. Chico responde que sim, que queria. E o espírito então pergunta se ele estaria disposto a cumprir 3 regras básicas para o trabalho. Chico responde que sim e pergunta quais são elas. O espírito faz uma pausa e fala para ele: a primeira é disciplina. Chico fica calado ouvindo. Dentro de instante o espírito fala a segunda regra, disciplina. E não demora muito e fala a disciplina. A famosa disciplina, 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 introduzida por Emmanuel, que iria acompanhar a vida de Chico Xavier até o seu desencarne, em 30 de junho de 2002, quando o Brasil, muito feliz, vê voltar à pátria espiritual o seu grande trabalhador. Mas Chico Xavier, no ano de 1927, recebe então de Emmanuel a seguinte missão. Revela para ele que eles tinham um compromisso de trabalho na área mediúnica, mais especificamente na área da psicografia, onde seriam trazidos 30 livros para iniciar. E ali começa o trabalho de Emmanuel com Chico Xavier. Muitas das vezes desse trabalho no Centro Espírita São Luís Gonzaga, nas reuniões mediúnicas. E Chico vai psicografando. E no ano de 1931, o Espírito Emmanuel pede a Chico Xavier que reúna todos aqueles trabalhos escritos e que queimasse tudo, porque ali em diante estaria começando a verdadeira tarefa dos livros. Chico, sem entender muito, mas obediente, se lembrando da regra disciplina, 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 queima aquelas comunicações. E em 1931 começa a colocar nos papéis as mensagens que vinham dos poetas do além. O então presidente da Federação Espírita, Manuel de Quintão, visitando Pedro Leopoldo, após saber que lá tinha um médium de grandes faculdades mediúnicas, tem um contato com Chico Xavier. Se encanta com a simplicidade, com a humildade daquele mineiro. E eles trocam, nas suas conversas, diversas confidências. E Chico, confiando naquele que ele sabia ser um reencontro de um amigo, pega os seus escritos e mostra para Manuel de Quintão, que fica maravilhado com todos aqueles escritos dos poetas, e pede a Chico que deixasse ele levar para a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, e assim o faz. E após análise de diversos irmãos, eles decidem em 1932 publicar o primeiro livro, o livro Parnaso de Além Túmulo, obra essa que viria trazer uma profunda modificação no movimento espírita brasileiro e também, principalmente, na vida de Chico Xavier. É verdade que após esse dia, nunca mais Chico ia ter momentos de paz com frequência.
Seriam raros e raros os momentos em que Chico Xavier estaria, somente ele, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. Pois dali em diante, Chico Xavier tem sua vida devassada pela imprensa, pelos escritores, pelos críticos e principalmente da multidão de sofredores que desde esse dia nunca mais iria parar de ir até Francisco Cândido Xavier. E então assim começa ali o seu grande trabalho, a sua grande missão com a mediunidade psicográfica. Começando por esse livro que nós falamos, Parnaso de Além Túmulo, que depois iria até o seu desencarne e ter de mais de 432 obras psicografadas. E hoje já passam de mais de 460 obras psicografadas por Chico Xavier. Assim, esse grande apóstolo vai levando sua vida, através do seu exemplo de amor, de caridade, no atendimento ao próximo. Ele que era portador de todas as faculdades mediúnicas. As faculdades mediúnicas em Chico Xavier eram praticamente todas elas ostensivas. Mas Chico, em obediência a Emmanuel, dá prioridade à sua mediunidade da psicografia. E assim ele cumpre sua tarefa, trazendo para o movimento espírita brasileiro a complementação das obras kardecianas. Sem dúvida nenhuma, como nós dissemos no início de nossos estudos, precisamos muito ainda estudar Francisco Cândido Xavier. Precisamos muito mais ainda estudar as obras da sua lavra mediúnica, trazido por companheiros valorosos, irmãos que vieram resgatar o cristianismo primitivo, lá como Emmanuel, trazendo as obras do Evangelho, restaurando. Obras históricas, obras de profundo estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Obras como a obra de André Luiz. As obras de André Luiz nos trazem informações preciosas acerca do mundo espiritual, como jamais nós tínhamos até então tido informações. Só para te dar como exemplo a obra Nosso Lar, onde até a última pesquisa que nós fizemos tinha para mais de 2.200.000 exemplares vendidos. Mas a gente gostaria de continuar nosso estudo contando para vocês um fato muito interessante. Quando o primeiro livro é publicado, o livro Parnaso de Além Túmulo, ele foi realmente um escândalo na sociedade, um escândalo na imprensa da época. Os poetas encarnados ainda, os ocupantes da tradicional Academia Brasileira de Letras, ficaram chocados com aquela obra e começaram então a investigar aquele mineiro matuto do interior de Pedro Leopoldo. E o Manuel de Quintão tinha um amigo chamado Ramiro Gama, que é uma das obras que nós utilizamos, está aqui, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, uma das obras utilizadas para esse estudo, que serve-nos base. Assim, conta-nos que Manuel de Quintão envia para o Ramiro Gama um poema de Augusto dos Anjos. Ramiro Gama havia recebido, por um trabalho de monografia, uma cadeira na Academia Pedro II de Letras, atual Academia Carioca de Letras. Ele tinha recebido essa cadeira com esse trabalho maravilhoso que ele tinha feito sobre o poeta Augusto dos Anjos. Então ele conhecia muito sobre Augusto dos Anjos. E tinha uma coisa que atormentava um pouco Ramiro Gama, que era o fato de Augusto dos Anjos, apesar de ser o grande poeta que foi, dele ter sido materialista e de ter escrito um poema quando 15 minutos antes de desencarnar, que se chamava Último Número, um poema completamente pessimista. E quando ele pega aquele escrito que Manuel Quintão havia mandado para ele, ele analisa aquilo tudo e ele fica maravilhado com tudo aquilo. E eis que ele escreve para Manuel de Quintão e fala: olha, eu não tenho dúvida, isso aqui é realmente Augusto dos Anjos, mas é um Augusto dos Anjos muito melhor,
mais espiritualizado. Podemos dizer que é um Augusto dos Anjos já com outro nível de evolução. Mas tem uma coisa que me angustia muito, foi quando ele escreveu o poema O Último Número. E assim, Manuel de Quintão pega o livro Parnaso de Além-Túmulo e envia para Três Rios, que era onde morava Ramiro Gama. E ele, quando pega a obra, fica maravilhado. Ele pega aquela obra, começa a folhear e procura lá dentro da obra os poemas de Augusto dos Anjos. E eis que, para sua surpresa, ele recebe a resposta daquele poema, O Último Número, o poema número infinito, que era ele consertando tudo aquilo que ele havia falado de pessimismo no poema O Último Número. Ramiro Gama fica encantado, e ele tem um desejo de conhecer Chico Xavier, começa a escrever carta para Chico, como muitos outros fizeram antes de ter o contato direto. Naquela época, muitos se comunicaram com Chico através das cartas. E assim começava o trabalho de Chico Xavier, sendo investigado por diversos homens de imprensa. Lembramos do grande escritor Monteiro Lobato, que, analisando as obras de Chico Xavier, está a seguinte frase que ficou famosa na época, sendo publicado até nos jornais, onde Monteiro Lobato referendava a obra de Chico Xavier falando: se o que Chico Xavier escreve é dele e não dos poetas desencarnados, Chico Xavier não merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Chico Xavier merece várias cadeiras na Academia Brasileira de Letras, referendando assim o trabalho de Chico Xavier. Em 1990, Paulo Rossi Severino faz também um trabalho de investigação das obras de Chico Xavier. Essa obra em análise das comunicações, e escreve o livro A Vida Triunfa, mostrando que todas aquelas comunicações que foram analisadas, as comunicações eram verídicas, daqueles trabalhos de cartas consoladoras, que mais tarde seria um dos grandes trabalhos de consolação da doutrina espírita, principalmente pela obra de Chico Xavier. Chico Xavier, desde a obra Parnaso de Além-Túmulo, não teria mais sossego, como nós falamos. E assim ele vai avançando, trabalhando. No início trabalhou durante um tempo no bar, depois conseguiu um emprego na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde trabalhou até a sua aposentadoria. E ali teria um companheiro, Rômulo Joviano, seu patrão, que era como fosse um verdadeiro guarda-costa dele, onde afastava aquelas pessoas que procuravam Chico a todo instante, pois Chico não tinha um momento, como nós falamos, onde ele pudesse ficar ele com ele mesmo. Desde aquele dia ele era procurado a todo instante. Então, muitas das vezes, para que não prejudicasse o seu trabalho e até para que ele pudesse produzir o seu trabalho, Rômulo Joviano funcionava como esse guarda-costa. Muitos dos trabalhos de Chico Xavier eram realizados após o expediente, após as 6 da noite, onde ele ficava até as 11, meia-noite, 1, 2 horas da manhã, escrevendo os romances ditados por Emmanuel e mais tarde também por André Luiz. Romances esses que ficaram muito famosos na doutrina, principalmente aqueles que resgatam a história do cristianismo redivivo, né? Lembrando onde o Emmanuel conta a sua vida de senador, o senador Publio Lupus, quando ele conta da sua existência como senador romano, no primeiro livro, o primeiro romance ditado por ele, há 2000 anos, onde mais tarde, depois, ele iria dar continuidade com o livro 50 anos depois, onde o senador reencarna como escravo Nestório. E depois ele dita o livro Ave Cristo, dando continuidade assim à saga desse companheiro. E outros livros de Emmanuel e romance que nos marcaram e que marcam a doutrina espírita, que marcam esse grande trabalho de divulgação que foi a Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Outro livro muito famoso e que trouxe vários adeptos para a nossa querida doutrina espírita foi o livro Paulo Estevo, que conta a vida do apóstolo dos gentios. De maneira brilhante, Emmanuel traz, com riqueza de detalhes,
tudo que se passou naquela época, contando assim o livro Paulo Estevão, a contar um pouquinho da vida de Estevão, o primeiro mártir depois de Jesus do cristianismo, e de Paulo, o grande apóstolo gentis, o maior divulgador do Evangelho do Cristo naquelas épocas. E assim nós vamos avançando e vemos Emmanuel depois se desdobrar em livros como esse que lemos aqui, como a abertura de página, e que muitas casas espíritas utilizam apenas como aberturas de palestras, aberturas de estudo, mas que precisamos nos aprofundar para estudarmos. Principalmente aqueles companheiros que gostam de fazer estudos aprofundados do Evangelho, esses livros nos servem de muitas bases, de muitas reflexões para os estudos. São eles Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e outros livros da Lavra de Chico Xavier, que vieram assim nos completar a obra de Allan Kardec. Porque se for fazer um parâmetro, se formos fazer uma análise mais profunda das obras de Allan Kardec, as obras de Chico, todas elas servem como complementação. Não para dizer nada diferente do que Kardec vinha, mas complementar realmente, trazendo maiores informações. Só para a gente se lembrar de um fato, que Allan Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos em 1857, a primeira edição do livro sai com 501 perguntas. Após Kardec publicar a segunda edição do livro, e que ela sai com formato original de 1019, portanto mais do que o dobro. E isso não levou tantos anos assim. Imagina se Kardec voltasse aos tempos de hoje, como seria? Será que ele faria um livro tão grande? Porque se no espaço tão curto de tempo ele mais do que dobrou o número de perguntas do Livro dos Espíritos, quantas perguntas ele faria se ele fosse fazer um livro? Talvez não, talvez utilizasse a didática que foi usada através do Espírito Emmanuel, que conduziu toda a obra de Chico Xavier, trazendo, essa complementação da doutrina que se desdobrou em diversos livros. Como exemplos, podemos citar obras que se desdobram do Livro dos Espíritos, por exemplo, sabendo que o Livro dos Espíritos é a base de toda a nossa doutrina. Para isso mesmo, os outros livros saíram do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, o nosso grande alicerce, que depois se desdobra no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho do Cristo com a parte moral conectada com as leis morais, o livro da terceira parte, o terceiro livro do Livro dos Espíritos. O livro Céu e Inferno, das penas e consolações, não é? E aí a gente vai vendo a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é a Gênese, e os livros Livro dos Médios, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, vão vendo que há tudo um desdobramento. E assim também na obra de Chico Xavier. Só como exemplo, poderíamos citar do Livro dos Espíritos, alguns que lembramos aqui de cabeça. O livro Consolador, por exemplo, é uma grande extensão do Livro dos Espíritos, com questões mais atuais, com questões mais modernas. Lembrando que na nossa doutrina foi codificada no século XIX, E o nosso querido Chico Xavier, ele traz a obra agora para o século XX e que se desdobra no nosso século XXI atual, o desdobramento das obras de Chico Xavier. Aí lembrando de outra obra, Religião dos Espíritos, também conectada ao Livro dos Espíritos. Justiça Divina, conectada ao livro Céu e Inferno. O Roteiro, livro também conectado ao Livro dos Espíritos. E tantas obras que a gente vai pegar de Chico, da Lavra Mediúnica, de Emmanuel e André Luiz, que estão conectados com as obras kardecianas, sem dúvida. Podemos afirmar, sem nenhum medo, que as obras de Chico Xavier são obras confiáveis para estudarmos, nunca nos esquecendo que Jesus é o nosso modelo e guia, e que Kardec é a base de toda a nossa doutrina, que precisamos sempre estudar as obras de Kardec, mas podemos utilizar com muita precisão as obras de Chico Xavier. Lembrando também que a questão mediúnica, quantos e quantos livros de Chico Xavier
são utilizados principalmente nas reuniões de preparo mediúnicos, nos cursos de desenvolvimento e orientação mediúnica. Podemos usar aqui, lembrar de 2 livros muito importantes para quem estuda a mediunidade, sem esquecer do Livro dos Médiuns, que é o livro base. Mas, por exemplo, o livro Desobsessão, o livro Nos Domínios da Mediunidade e o livro Seara dos Médiuns. São 3 livros que servem de base para aqueles que estão em estudos e desenvolvimentos mediúnicos, com certeza. Mas a vida do Chico é uma vida apostolar e temos aqui que lembrar de algumas histórias passadas por Chico. Chico sempre foi um homem que nos deu, através dos seus exemplos, do seu dia a dia, exemplo de amor, de humildade, exemplo de caridade. Um dos fatos muito interessantes, conta-se que lá em Pedro Leopoldo, bem no início ainda, quando o Chico estava indo, trabalhava na Fazenda Modelo, estava indo trabalhar e um rapaz chega até para o Chico e comenta com ele que o seu patrão que tinha sido dono do bar, havia desencarnado e que ele estava passando por um momento de tanta penúria, que ele desencarnou em tanta miséria, que nem para enterrar o corpo haveria dinheiro para comprar um caixão. E assim Chico Xavier, ele com lágrimas nos olhos, pensa em toda a gratidão que ele tinha por aquele patrão, ele pede ao amigo que avise no trabalho, escreve uma carta, entregue ao seu patrão, e ele faz ali um gesto de humildade, um gesto de amor. Ele pega o seu chapéu, tira da cabeça, vira e vai batendo de porta em porta, pedindo esmola para que as pessoas ajudassem, para que o seu patrão pudesse ter um caixão, o mais humilde que fosse, mas que ele pudesse ter um enterro digno e não ser enterrado como um indigente. E conta-se que na cidade de Pedro Leopoldo havia um cego pedinte que esbarra com Chico e pergunta: Chico, eu estou sentindo que você está meio aflito. O que aconteceu? E Chico fala sobre a morte do seu querido patrão. E ele fala assim: eu fiquei sabendo. E ele pega e fala assim: Chico, tome aqui. Tudo que eu consegui de esmola de ontem e de hoje, toma. Pega e coloca tudo dentro do chapéu de Chico. Chico fica sem palavras, os olhos cheios de lágrimas. Olha para aquele cego ali, de olho morto, né? Como está no próprio livro aqui, escrito dessa forma, os olhos mortos, ou seja, não enxergava com a matéria aquele companheiro, mas dá uma lição para Chico Xavier. Companheiro que era um pedinte, não teve a dúvida de pegar tudo que ele tinha e doar em favor daquele irmão que estava sendo ali servindo de instrumento para que outro irmão não fosse enterrado como indigente. Essa é uma das lições que Chico Xavier e tantas outras nos deu em Pedro Leopoldo, como daquele irmão que um dia, também transeunte, caiu da ponte e se machucou, se feriu e não tinha ninguém para tomar conta. E Chico fica tomando conta dele, mas ele tinha que trabalhar. E aí ele colocou num periódico de Pedro Leopoldo, pedindo uma ajuda, que alguém pudesse ficar tomando conta daquele pobre irmão sofredor durante o dia. E depois de alguns dias, 2 irmãs meretrizes falam para Chico: Chico, durante o dia nós podemos ficar, à noite não dá por causa do nosso trabalho. E Chico agradece, aceita a ajuda e assim fazia. Ele trabalhava durante o dia, à noite corria para ficar com aquele irmão, rendendo as irmãs para que elas pudessem ir tocar a sua vida. E nesse instante, nessa troca de plantão, podemos dizer assim, eles ali faziam as suas orações, o seu culto. E aquelas irmãs, sem Chico tentar fazer, nenhuma delas que seguisse a sua religião, nunca fez um proselitismo por palavras, mas através do seu exemplo, no seu exemplo de amor, das suas palavras tocadas no Evangelho com ele ali, aquelas irmãs, num dado momento, quando aquele irmão já está se recuperando e não precisava mais dos cuidados de enfermagem, as 2 irmãs falam para Chico: Chico, nós resolvemos voltar para Belo Horizonte, estamos retornando para o nosso lar. E assim o fazem, modificando suas vidas. Uma delas trabalhando num comércio e, num dado momento, desencarna. A outra iria viver um pouco mais
e se formaria numa enfermeira, onde atenderia com muito amor num hospital em Belo Horizonte. Essas são uma das muitas lindas histórias de Chico Xavier, esse homem que com o seu exemplo, com o seu contato, conseguia modificar a todos, mas que através do seu trabalho, através da sua dedicação, teve por muitas vezes que aturar cusparada no rosto, tapas, como daquela irmã que numa das vezes chegou em Pedro Leopoldo e começou a procurar por ele. Foi até o Centro Espírita São Luís Gonzaga, vai até lá e procura por Chico Xavier, não o encontra. Vai até a casa de Chico Xavier, não o encontra. Vai até a fazenda e lá ela não consegue falar com ele porque não deixavam ninguém falar com ele no seu horário de expediente. E ela volta revoltada, ela volta para a cidade muito revoltada. E quando chega no horário da noite, que Chico está entrando no salão do Centro Espírita São Luís Gonzaga, aquela irmã se aproxima muito revoltada e desfere um tapa violento no rosto de Chico Xavier, que fica atônito, fica sem saber o que falar, sem saber o que fazer, e ainda tem que ouvir: Chico, aonde você estava? Que eu te procurei o dia todo. Aonde você estava? Entre agora naquela sala e me aplique um passe. E ela vai lá, se senta e espera Chico Xavier aplicar o passe. E ele ali atônito, aparece o seu guia espiritual Emmanuel. E Chico fala: Emmanuel, eu não tenho condições de aplicar um passe nessa companheira. Você não vê como é que eu estou? Eu não tenho condições. Aí ele falou assim: Chico, por quê? Você não viu? Você não viu o que ela me fez? Ela me deu um tapa. Você não acha que eu estou com a razão? Emmanuel fala: Chico, você está coberto de razão. Porém, Chico, aquela irmã está com a necessidade. Vá lá agora e aplique um passe naquela irmã. E Chico assim faz, sem pestanejar, sem discutir com Emmanuel. Consegue, né? Porque ele tem que mudar a vibração dele. Você imagina a gente tomar um tapa no rosto e depois ter que ir atender essa pessoa que nos deu o tapa no rosto. Como é que você vai fazer a fluidoterapia? Como é que você vai impor as mãos e aplicar um passe nessa pessoa se você não mudar a sua vibração? Ele teve que tirar aquele rancor de dentro dele e ir lá, com lágrimas nos olhos, atender. E assim fez. E diz que aquela irmã saiu tão satisfeita, beijando e agradecendo o Chico. E ele nunca mais iria se esquecer da lição que o Espírito Emmanuel daria para ele. Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, é um grande exemplo na doutrina que trouxe para nós esse alavancamento da nossa doutrina espírita. Pois, sem dúvida nenhuma, após o Chico começar os seus trabalhos, e no ano de 1959, ir para Uberaba, onde caravanas e caravanas iam até Chico, e a maioria das pessoas que o procuravam não eram espíritas, muitos simpatizantes católicos, pessoas que iam atrás de uma carta consoladora. Quantos que se modificaram, quantas instituições foram fundadas através do contato que a pessoa tinha com Chico Xavier. Conta-se que numa dessas vezes, Chico Xavier, muito triste, ele está ali na fila recebendo as pessoas muito tristes, quando ele olha para uma mãe que vinha chorando muito. E Chico vai até essa mãe e o abraça e chora copiosamente com essa mãe. E sem falar nenhuma palavra, aqueles que estavam ali falavam. Como Chico conseguia consolar as pessoas sem abrir a boca, apenas com seu exemplo de amor. Chico Xavier e Valdo Vieira implementaram diversos trabalhos na caridade em Uberaba, com a Comunhão Espírita Cristã. Lembrando que Chico fundou 2 centros em Pedro Leopoldo, o São Luís Gonzaga, sua primeira casa, e mais tarde iria fundar o Centro Espírita Meimei, onde trabalhou por diversas vezes com o valoroso trabalhador da doutrina espírita Arnaldo Rocha. Inclusive, Arnaldo levava um gravador e gravava as reuniões, onde depois deu fruto de 2 livros maravilhosos, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Esses livros que foram gravados através das reuniões e depois passados para o papel por Arnaldo Rocha.
trazendo assim ensinamentos para pessoas que trabalham nas reuniões mediúnicas. E Chico e Valdo Vieira fizeram diversos trabalhos na caridade. Conta-se que em 1965, em dezembro de 1965, Chico Xavier, programando um dos seus trabalhos, a distribuição de presentes, de cestas básicas, de brinquedos, de enxovais para as mãezinhas, ele estava programando essa grande distribuição para dezembro de 1965. E contava-se com a ajuda de um grande empresário de São Paulo. E Chico está lá durante o dia todo distribuindo. Conta-se que nessa fila, que tem até a foto na internet, haviam mais de 11 mil pessoas. Segundo alguns, essa fila está no Guinness Books como a maior fila de caridade de todos os tempos. E Chico estava ali, já num dado momento, distribuindo, ele e os seus companheiros, Valdo e os outros companheiros de trabalho, distribuindo os donativos, repassando para aqueles irmãos mais necessitados, quando vê que começam a diminuir e que ainda haviam muitas pessoas para distribuir. E um empresário de São Paulo que eu havia ficado de ajudar, não havia chegado ainda o caminhão, e já haviam feito contato telefônico mais cedo com aquele companheiro, onde ele dizia que o caminhão já tinha saído faz tempo. E eles ficam ali preocupados, lembrando que naquela época não tinha o celular para você tentar entrar em contato nem com o empresário naquela hora, nem muito menos com o companheiro que estava ali servindo de caminhoneiro, né, o motorista do caminhão. Mas Chico ali preocupado se lembra de fazer uma prece e mentalmente pede a Dr. Bezerra de Menezes que o ajude. Diz que não demora muito e ele veio em 2 faróis na esquina da rua, se aproximando, quando de repente para aquele grande caminhão lotado de mantimentos. E o rapaz pergunta: é aqui que é a obra de Chico Xavier? E todo mundo fala é. E o rapaz para, e eles começam a descarregar o caminhão e o motorista vai até lá o Chico e começa a contar para o Chico, da sua maneira, o que tinha acontecido. Ele fala que ele não sabia o que houve, mas ele se perdeu no caminho e que ele ia para uma estrada que não tinha placa e ele não sabia se estava indo para a direção de Uberaba. Eis que do nada aparece um velho na beira da estrada e ele para e pergunta para aquele velho se ele estava indo na direção, se aquela direção que ele estava indo era correta para Uberaba. E o velho diz que não, que ele contornasse o contorno à frente, voltasse, pegasse o contorno e que virasse a primeira direita que estaria chegando em Uberaba. E explicou mais ou menos como fazia para chegar na Comunhão Espírita Cristã, o centro espírita ao qual o Chico era vinculado na época, e manda um recado para o Chico Xavier, falando assim: diz ao Chico que Dr. Bezerra de Menezes lhe manda um abraço. Essa era a ligação de Chico, que trabalhou durante muitos anos, recebendo receitas homeopáticas com esse grande apóstolo também da caridade, Bezerra de Menezes, o nosso grande médico dos pobres. Mas Chico Xavier tem muitas coisas a se falar, e como a gente falou aqui, meus irmãos, não daria para se falar tudo numa única palestra. Chico precisa realmente ser estudado, precisa que nós, espíritas, façamos mais seminários sobre a vida e a obra de Chico Xavier, sobre os seus livros. Cada vez mais precisamos estudar esse homem que muitos de nós perdemos a oportunidade de termos convivido com ele, perdemos a oportunidade de seguir o seu ensinamento quando estava presente, mas que ele deixou a sua obra, os seus exemplos, para que a gente o siga desde já. E assim a gente lembra que Chico Xavier, em 2012, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Chico já havia desencarnado, e se Chico tivesse encarnado, com certeza ele não ia querer esse título, como ele não fez questão de nenhum de todas as homenagens que ele recebeu, centenas e centenas de homenagens que ele recebeu ao longo do tempo. Chico nunca ligou para nada disso. Mas como ele sempre falava, se for para o bem da doutrina, que o faça. Mas então, em 2012, quando ele é eleito o maior brasileiro de todos os tempos, com certeza, ele lá desencarnado, não deve nem ter quis saber disso. Mas para a doutrina espírita foi uma grande divulgação, porque muitas pessoas que não conheciam a doutrina espírita procuraram saber quem é Chico Xavier.
Ah, é um espírita, foi um médium. E aí muitos procuraram a doutrina espírita por causa de Chico ter ganho esse título de o maior brasileiro de todos os tempos. Conta-se que em 1971, no programa Pinga Fogo, onde Chico também não queria ir, por causa do passado, onde ele já tinha sofrido com a imprensa, principalmente no caso dos dois repórteres, Jean Maison, né, e o outro companheiro que fugiu a memória aqui no nome, Chico não queria mais Davi Nasser e Jean Maison. O Chico não queria mais contato assim com a imprensa, mas ele tinha um amigo chamado Saulo Gomes, ao qual ele confiava, e que o convence aí o programa Pinga Fogo. Chico Xavier vai nesse programa. Esse programa que até hoje é a maior audiência de um programa televisivo de todos os tempos. Programa esse que era na época na Rede Tupi de televisão. Conta-se que na época o estúdio da TV Tupi ficou lotado. As pessoas faziam fila para entrar e não tinham mais vaga. A TV Tupi, horas antes de iniciar o programa, teve que instalar aparelhos nas ruas próximas à TV Tupi, nos bares próximos, de tanta gente que queria ir ver Chico Xavier. E não nos custa lembrar que nós estamos num país eminentemente católico e que a segunda maior religião depois do catolicismo são as religiões protestantes. A nossa doutrina espírita ainda ocupa um percentual pequeno, mas várias pessoas, vários brasileiros queriam ouvir falar sobre aquele médium, queriam ouvir falar sobre a vida daquele homem. E assim Chico foi divulgando a doutrina. Divulgou através dos livros, divulgou as suas obras depois no cinema. Quantas obras de Chico que foram para o cinema? Nosso Lar, Joelma, 23º Andar, e a vida continua. O próprio, a vida de Chico Xavier, as vidas de Chico Xavier. Em 1974, também o novelista Ivani Ribeiro produziu a novela chamada Viagem, que era feita em cima de uma das obras de Chico Xavier. E a novela Viagem, depois, que seria sucesso, anos mais tarde, na própria Rede Globo, divulga a doutrina espírita, os trabalhos de Chico Xavier. Mas é sem dúvida a sua vida e sua obra que veio nos encantando ao longo dos séculos, pois Chico sempre nos encantou com a sua maneira de servir. Conta-se que Chico, na sua distribuição de moedas e pães na fila, ele às vezes ficava olhando as pessoas e o seu companheiro, o Ike Batista, ficava com um saquinho de notas, de moedas. E as pessoas iam se aproximando e Chico falava baixinho no ouvido do seu Ike: me dá uma notinha de 2, me dá uma notinha de 5, me dá uma notinha de 10, me dá uma notinha de 50. E o companheiro Antônio César Perry de Carvalho, no livro O Homem e a Obra, relata que ele queria saber como é que o Chico fazia, para saber qual é o que merecia uma nota de 2, qual que merecia de 5, qual que merecia de 10. Mas ele pensou isso e pensou assim: eu vou perguntar depois desse trabalho, eu vou perguntar como é que o Chico faz. E quando ele estava fazendo isso, se aproxima um senhor já de idade, e Chico manda que pegue, como se fosse hoje, uma nota de 50 reais. Na época era o cruzeiro, não sabemos qual era a nota maior da época. Aí ele pega a nota, ele fazia todo jeitinho, como o próprio Carlos Bacelli conta em suas palestras, ele amassava aquela nota aqui, escondia a nota na mão, e quando a pessoa chegava, ele apertava as mãos, dava um abraço e deixava, ia tirando a mão e a nota ia ficando na mão do outro. Ele ia passando de forma que ninguém visse, sem humilhar o companheiro e de forma que ninguém visse o que ele estava passando pelo companheiro. E aí ele se vira para o Antônio César Perry de Carvalho e fala assim: esse senhor, ele é pai e mãe dos netos. Ele cria os netos que os pais dos netos os abandonaram. Ele é muito pobre, muitas das vezes não tem o que comer em casa. Então ele necessita, além da cesta, do pão, ele necessita dos trocados a mais. Assim era Chico Xavier, um homem que ajudou a todos os amigos que o cercaram. Quantas ajudas Chico ofereceu a Jerônimo Mendonça, quanta ajuda Chico ofereceu a Dona Maria Aparecida, a Dona Cida, a vovó Cida do Fogo Selvagem. Quanta ajuda Chico ofereceu em 1980, quando começa
uma obra extraordinária em Araxá, a obra Casa do Caminho de Araxá, do nosso querido irmão Tadeu. Chico, sem conhecer Tadeu, sem nunca ter tido contato, falava para aqueles caravaneiros: quer me ajudar? Vai até lá o Tadeu e fala, resolve lá o problema dele, ajuda, leva mantimentos, ajuda o Tadeu. Assim, meus irmãos, a gente vai se aproximando e teríamos muita coisa a falar de Chico Xavier, porque Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, é esse homem que precisamos estar voltando nele, falar dos seus exemplos, pois falar de Chico Xavier, com certeza, é falar dos exemplos de Jesus, pois sua vida foi um cântico de amor, um cântico de paz em favor de todos esses. E assim, a gente se aproxima ao final do nosso trabalho, agradecendo essa oportunidade. E gostaríamos de terminar o nosso trabalho e logo em seguida fazer a nossa prece para encerrar, falando assim: se a gente seguisse o seu caminho, a gente seria feliz. Se a gente seguisse os seus conselhos, seria feliz. Se fôssemos manso como ele, seria feliz. Tínhamos mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seríamos caridade e paz na mão do amor. Não íamos ficar chorando e nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado, usou amor. Caluniado, usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meus irmãos de Ideal Espírita, a eterna gratidão a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir. E assim nós nos despedimos, pedindo a Jesus, o nosso amado Mestre, pedindo aos espíritos como Chico Xavier, que já alcançaram o alto grau de evolução em comparação a nós, espíritos imperfeitos, que possam nos envolver a todos, que possamos, Senhor, aproveitar esse momento de pandemia para podermos fazer as meditações e as reflexões, para termos a coragem de mudar tudo aquilo que já podemos mudar em nós. Abençoa, Senhor, a todos os seus filhos que estão em provas e expiação nesse orbe terreno. Abençoa, Senhor, aqueles que estão cumprindo a missão de tratar a todos os doentes. Aqueles que estão nos campos, cuidando das plantações, para que não nos faltem o alimento em nossas mesas. Aqueles que estão nas estradas guiando, para que não nos faltem nada. Aqueles que estão nos hospitais, trabalhando não só na área de saúde, mas nos diversos serviços técnicos e de limpezas, para que nós possamos, assim, cumprir a missão de passar por essa provação. Abençoe a toda a humanidade terrestre e que cada um de nós já possamos fazer as escolhas necessárias para que nós possamos empreender de nós os verdadeiros valores espirituais que nos levam a olhar para o que verdadeiros somos. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos a permissão para encerrar esse trabalho, agradecendo a cada um dos irmãos que estiveram conosco, mas em especial o carinho dos amigos do Centro Espírita Chico Xavier. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Muita paz.